Boa noite a todos aí, iniciando a gravação do nosso encontro semanal, certo? Eu estava até comentando com o Cristiano e o Daniel referente ao trabalho do podcast. Podem gravar o grupo aí, apenas um aluno só. O Daniel perguntou do grupo de Paracatu, do Polo de Paracatu, eu falei que divide em dois grupos, assim, eu vou respeitar aquela quantidade máxima de alunos lá, certo? E é bem tranquilo, certo? Então, assim, é um trabalho que ele muda o formato, então, assim, é um formato até mais, assim, hoje mais moderno. Vocês falaram com as próprias palavras de vocês um dos temas lá dos sistemas de informação, certo? E esse módulo a gente termina nesse final de semana, que se vocês têm encontro presencial, que vai ser uma lista de exercício igual a lista de exercício que vocês fizeram no primeiro módulo, certo? Até vou compartilhar minha tela aqui, até para vocês verem. Tem uma lista de exercício aqui, é bem tranquila a lista. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então vai ser igual a outra lista, 10 questões, ela vai ser apresentada para vocês, vai estar disponível para vocês aí na hora do encontro presencial. E eu vou deixar para aqueles que tiveram problema aí para envio, alguma coisa não terminou, eu acredito que todos dá para vocês entregarem ela no Polo mesmo, certo? E essa lista de consulta. Vocês estão visualizando minha tela? Sim, estamos. Tá? Lista de consulta, tá? As questões estão em sequência. Então, bem tranquilaça, certo? Essa aula aqui eu vou falar, eu pedi até para vocês até pesquisarem sobre os tipos diferentes de sistemas de informação, assim, os especiais, né? E o livro aqui utiliza mais termos utilizando o quê? Inteligência artificial, certo? Que hoje é um tema moderno e eu vou falar, minha área é redes de computadores e mudou muito a forma como as pessoas comunicam. E até eu vou falar assim, por exemplo, hoje com a internet das coisas que estão entrando, mais sistemas estão sendo inseridos nessa rede, mais sistemas com inteligência artificial. Vou ter um exemplo desse aí, por exemplo, a Alexia. Vocês já viram a Alexia funcionando? Eu já sim, inclusive, até tem um aqui em casa, aqui, um Certo? Ecodote aqui, que utiliza ela. Eu vou falar, até as TVs nossas hoje, quanto elas já têm, tudo já tem inserido inteligência artificial. E isso não só TV, indústria, tudo hoje. Por exemplo, olha para vocês já viram que os sistemas hoje de telemarketing, de atendimento hoje, por exemplo, principalmente nesses serviços de empresas de telecomunicações aí, são quase, ou até operadoras de energia, eu não lembro se a Copasa mas eu lembro que a CEMIG tem um sistema de inteligência artificial. Para quê? Para atender clientes. Vocês já observaram isso? Sim, sim. E hoje, por Sempre exemplo, quando liga lá é um robozinho, né? Vamos é dizer isso, assim, eu um falo assim, é robozinho. os robozinhos que estão te respondendo, que muitas das vezes estão te respondendo por chat, baseado que na sequência de palavras que você digita, o robozinho interpreta e já vai te respondendo. Certo, pessoal? Então isso, esses sistemas, eles mudaram. E aí a gente vem ainda com outro tema aí, que é 5G, que as redes de telecomunicações vão mudar, vão conseguir uma maior velocidade. E o que acontece? Nós estamos chegando em redes de telecomunicações, vazão hoje não é um problema mais, largura de banda que fala assim, a velocidade da internet, vamos simplificar isso, não é mais problema, concordam comigo? Concordo. Então, assim, Internet hoje em dia é super rápido. o que hoje é o problema? Hoje o problema é atraso, certo? E a 5G ela vem para melhorar isso. Então, e esses sistemas vão ser cada vez mais hoje utilizando inteligência artificial. Isso, eu te digo isso. Hoje a gente utiliza inteligência artificial para atendimento, relacionamento cliente. Por exemplo, tem vários sistemas aí de marketing que analisa você pelos cookies do seu browser, o que você navega para te oferecer produtos. Tudo isso aí são sistemas de informação diferentes, sistemas de informação de recursos humanos, marketing, de administração, e que as empresas estão utilizando
para facilitar. Isso tem diminuído mão de obra, mas também tem oferecido aumentando a demanda de serviços que as empresas têm com seus clientes. E eu falei assim, então, vários outros sistemas surgiram aí hoje em dia utilizando esse conceito de inteligência artificial para tentar aumentar os ganhos das empresas, te vendendo mais produtos, certo, pessoal? Então, esses sistemas especiais aí, eles vão ajudar muito as empresas para o desenvolvimento aí, por exemplo, de venda, relacionamento, marketing e tudo, certo? E até nós mesmo, hoje estão surgindo vários sistemas de informação, tá para melhorar nossas vidas, certo? Que eu falei para vocês que a Alexa mesmo vamos dizer, um robozinho com inteligência artificial que você vai conversando com ela e ela vai te interagindo. Vamos pensar que uma pessoa que tem deficiência visual, tanto que esse aparelho auxilia. Concordam comigo? Com certeza, né? Muito útil. Certo, pessoal? Então, o que acontece? A gente tem essa inteligência artificial aí que assume assim características humanas. Até o livro que fala isso, ó, que essa inteligência assume características humanas. E isso está sendo utilizado em diversos campos. Então, a inteligência artificial é isso. O pessoal até chama um robô, por exemplo, não sei se foi você, Daniel, ou se foi o Cristiano, até comentou isso, que é um robozinho inteligente. Isso não só, a gente está falando isso só em termos de relacionamento, certo? E você já pensou a quantidade de robôs hoje na linha de montagem de automóveis? No corte de peças em uma empresa, por exemplo, de uma ferragista, por exemplo? Concordam comigo? Até para analisar qual, em termos de economia, de chapa, qual que é o melhor ângulo, ou qual que é a melhor posição da chapa para cortar, para minimizar o que? Prejuízo, certo? O desperdício de material e obter maior lucro. Então, pessoal, isso aí, essa inteligência computacional aí, ela entra em múltiplas áreas, eu digo de indústria, vamos lá, parte residencial. Hoje, por exemplo, nossas TVs todas hoje têm um sisteminha ali para você comunicar ao ar-condicionado, certo? E hoje funciona o comando de voz, que já tem ar-condicionados aí que já tem um controle automático de temperatura. E aí o que acontece? Tudo conectado. Hoje a gente já tem sistemas residenciais, que aí o pessoal chama a internet das coisas, conectando tudo da nossa casa, e um aparelho, e um aplicativo que gerencia todos eles. Por exemplo, a LG tem o LG, acho que é LG Think, que te conecta todos esses dispositivos aí da sua casa. Certo, pessoal? Então aí tem vários, esses sistemas eles podem te responder em vários idiomas, e isso por exemplo, linguagem de vários idiomas, isso facilita muito. Por exemplo, eu vou te falar, hoje mudou. Esses sistemas, vou pensar, o Google Maps, que é um sisteminha, concordam comigo? Ele mudou a forma como que a gente vai nos lugares. Antigamente você ia perguntando. Hoje você coloca no seu celular ou pede a localização da pessoa, você já vai no local. Concordam comigo, pessoal? E o que diz, por exemplo, essa inteligência computacional? Que os computadores são capazes de aprender, analisando questão de erros, experiências anteriores, para tomar decisões de negócio. E tem, dentro da área de inteligência artificial, a gente tem várias áreas. Tem teoria de jogos, redes neurais, algoritmos genéticos. Aqui teu livro não fala disso. Que ajuda ao tomador de decisão a realizar uma etapa. Estou falando, por exemplo, vamos pensar analisando, por exemplo, um software com várias entradas para ver qual que é o melhor momento de comprar ou vender ações, ou, por exemplo, quem está trabalhando nesse mercado aí de ações. Certo, pessoal? Então, esses sistemas especialistas aí, eles vão fornecer, eu vou falar assim de modelo mais geral, assim, para o usuário, maior facilidade, para as empresas, por exemplo, maior lucro, diminuição
de custos, né? E, por exemplo, a empresa, fidelização de clientes, por exemplo, através, por exemplo, de algoritmos aí, utilizando inteligência artificial, perguntando fazendo, por exemplo, uma avaliação diagnóstica do, por exemplo, da venda de um produto, o feedback do cliente, pegando esse feedback do cliente, certo? Ou, por exemplo, se o cliente comprou, por exemplo, ou até mesmo para oferecer novos produtos para esse cliente, se o propaganda direcionada para esse cliente pelo perfil de produtos que esse cliente vem comprando, por exemplo, se percebeu que o cliente, utilizando até mesmo as cookies, né, que ficam nos browsers, se o cliente está pesquisando sobre máquina de lavar e as empresas oferecerem esse tipo de produto para o cliente, por exemplo, talvez com uma oferta melhor para fidelizar esse cliente, certo? Isso não tendo uma interação humana e sim sendo algoritmos aí que utilizem inteligência artificial. Como também, por exemplo, que eu falei para vocês, por exemplo, utilizar, por exemplo, teoria dos jogos e redes neurais e algoritmos genéticos para decidir qual é o melhor momento de comprar um novo produto ou de analisar de corte a melhor posição de corte de uma chapa, ou, por exemplo, utilizar, por exemplo, algoritmos para definir qual é o melhor roteamento de uma rota de um caminhão, por exemplo, na entrega de produtos, no custo de combustível, de quilometragem, certo, pessoal? Então, pessoal, esses sistemas especialistas aí, ele vem para facilitar a vida das pessoas, melhorarem isso. E não é para tirar, por exemplo, surgiram novos serviços, não só para, vamos dizer assim, não para tirar empregos, mas sim surgir novas oportunidades. Então, esses sistemas aí, eles podem monitorar tanto sistemas complexos, como, por exemplo, de usina nuclear, diagnósticos médicos, por exemplo, um sistema para para analisar, por exemplo, imagem de uma tomografia para ver se um paciente tem câncer, tá certo? Por exemplo, talvez, assim, uma precisão maior do que o ser humano, que é uma precisão visual, certo? Então, assim, estão infinitas áreas aí que podem ser utilizadas, tá, pessoal? Por exemplo, o Uber, né, professor? O Uber é um sistema, que se a gente analisando aí, que ele deve ter algum algoritmo de inteligência aí que vai definir rota e ele vai escolhendo qual que é os melhores, por exemplo, veículos que estão mais próximos de você para te oferecer. Então, ele já faz o cálculo de que o cara vai cobrar de você, mesmo que ele não saiba. Isso, então assim, fala assim, facilitou a nossa vida. Como eu falei para vocês, até a questão de comida mesmo, hoje mudou tudo, tá? Até quando esse livro aqui foi escrito, não tinha noção que esse mundo ia ser tão digital. Vocês perceberam? Eu falo para vocês, o quanto tornou digital, vamos pensar em 2010, o pessoal fala em EAD, e hoje, por exemplo, quanto essa pandemia, o tanto que fortaleceu essa questão das aulas online. Por exemplo, hoje eu posso montar um curso que ele seja online, mas que ele de uma forma que for 100% presencial, assim, simulando presencial, concordam comigo? Sim. Essa aula aqui nossa, que eu tô ministrando para vocês, se tivesse, por exemplo, a exigência da a presença fosse a participação das aulas, certo? Seria um novo curso. Concordam comigo? Então, por exemplo, se vocês tivessem 20 aulas online toda semana, certo? Ou vou falar assim, que seria 10 aulas, e 10 aulas seria para vocês fazerem atividades, seria como se fosse uma simulação do presencial, certo? Estou falando assim, porque a EAD, o formato dela é diferente, mas eu estou dizendo vamos falar, essas aulas síncronas, né? Vamos dizer assim, ela acontecer de forma síncrona. Nem, por exemplo, talvez nem a necessidade de ter gravação de uma aula, todos os alunos estariam presentes ali. Certo, pessoal? Então, assim... Professor, deixa eu compartilhar um negócio rapidinho aqui. Pode sim. Eu vou... 2004, eu vou fazer sistemas de informação. Vou parar minha tela aqui, pode compartilhar. Sejam bem-vindos, Nilton e Tainã, tudo bem? Obrigado. Aí, em 2004, eu tava fazendo...
Boa noite. Tava fazendo sistemas de informação e tinha duas matérias lá que eram no mesmo período, que era empreendedorismo e projeto de sistemas. Nas duas eu fiz o mesmo trabalho, os professores aceitaram e foi um trabalho sobre um sistema de venda de lanchonetes e restaurantes para poder fazer televendas, que a pessoa fazia solicitação pelo telefone e entregava. O resultado do trabalho foi que era uma utopia. Isso foi em 2004. Aqui o pessoal falou para você que era uma utopia. Exatamente, 2004. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? O iFood tá aí. Bem dizer, eu desenhei o iFood funcional, bonitinho, só que não era direto na internet. A pessoa podia fazer o pedido na internet, mas ela tinha que ligar para confirmar pro restaurante que aquela pessoa existia. E assim, Newton, que eu vou te falar só uma situação. Quem pensou, por exemplo, que via aquele os Simpsons lá, não era os Simpsons, não. Cara, agora eu esqueci o nome do desenho. Que tinha assim, futurista, certo? Que as pessoas. Os Jetsons. Jetsons. Aí você colocava um capacete e se via com a roupa que você ia vestir, certo? E hoje, por exemplo, com esse negócio aí do metaverso, que está construindo, por exemplo, uma realidade paralela aí, que as pessoas vão vender produtos, por exemplo, talvez ter a sensação de dirigir um carro sem estar no carro, entendeu? Só por exemplo, de essa visão aí, por exemplo, um óculos 3D, vendo. Isso aí é um novo mercado que vai surgir. Ô, Cleiton, Oi, pode falar, Tânia. antes desse metaverso, eu lembro que eu morava em Bruxelas e eu queria eu queria comprar um óculos antes de eu voltar para o Brasil. E eu não queria andar em todos os lugares para escolher o modelo, eu queria mais ou menos ver o modelo. Eu lembro que a Ray-Ban já tinha lá em 2013 tinha você ligava a sua câmera do notebook e aí aparecia. Então, mesmo sem aquele capacete, só com a câmera da câmera frontal do notebook, a webcam, digamos assim, você conseguia ver como é que ficava o óculos no seu rosto. Então, mesmo sem Isso. é o predecessor desse óculos virtual, né? Isso aí é a realidade. Capacete. Isso é a realidade aumentada, né? Que aí insere algum objeto em você sem você estar com esse objeto, certo? Assim, ou pode ver, por exemplo, tem pessoal da UFO. Esse era a modernidade da época, né? Isso. E hoje, por exemplo, eu falei capacete, mas talvez nem vai ser capacete, entendeu? Talvez vai ter uma máquina que tem um holograma, entendeu? Você se vê como um bonequinho girar, certo? Então, assim, mudou muito. Quando falava em cinema 3D, que você usava um óculos, e hoje a gente parece que assim, tá algo tão assim, banal, né? Tão normal, né? E quando, assim, pouco tempo atrás era assim, a novidade, certo? Então, assim, a questão do nosso mundo digital ele vai tornar muito maior. E esses sistemas vão ter vai ter realidade virtual, vai ter inteligência artificial, vai ter técnicas de data mining, mineração de banco de dados, e vai usar tudo isso, certo? E no nosso cotidiano já temos vários sistemas aí, esses especiais aí, que estão ajudando as pessoas a tomar decisão com inteligência artificial. Você está vendo várias empresas vendendo vários serviços ou softwares utilizando inteligência artificial para você, certo? Por exemplo, eu falei para você, o sistema hoje, o que é um sistema? O sistema das nossas TVs hoje já tem todos, eles têm inteligência artificial, já é um sistema que já tem um monte de coisas, certo? Nossos celulares têm inteligência artificial. Então, isso aí, a inteligência artificial hoje, querendo ou não, ela está presente aí no nosso dia a dia, certo, pessoal? Aqui tem um livro, fala aqui o que eu estava falando para vocês, realidade virtual, que a gente até falou isso, eu nem vou seguir a apostila aqui, mas assim, no trabalho de vocês, eu peço para falar um pouco, um resumo sobre um pouco desses temas especialistas, certo? E que é a última questão, acho que é a questão 10, falar um pouquinho, um resumo desse sistema especialista. Então, é realidade virtual, data mining, até num livro não fala sobre banco de dados, mudou muito a questão de banco de dados, inteligência artificial, certo? E a gente tem sistemas hoje voltados para quê? Metaverso, sistemas bancários,
sistemas de, por exemplo, transporte, sistema de comida, logística, corte, é, vamos dizer, linha de produção de montadora, na área médica, robôs hoje que já fazem operação, certo? Assim, que já são controlados por outra pessoa, por fora. Então, assim, em várias, a agricultura, para monitoramento aí de água, então alguns sistemas de decisão, por exemplo, a automatização de pivôs. Então, isso aí, ela vai estar presente no, essa inteligência artificial e esses mecanismos vão estar presentes aí no nosso cotidiano cada vez mais, certo, pessoal? Pessoal, então esse capítulo aí terminou, certo? Falando sobre os tipos de sistema de informação, certo? E é isso. Aí eu vou ficar aberto aí para a gente bater fazer um bate-papo, tá? Nilton, Cristiano, Daniel, Tainá. Dúvidas? Eu já falei demais, agora o Gregório quer falar. Fala, Gregório. Eu falei muito também, é que você chegou atrasado, Nilton. Desculpa, cara. Daniel. Tranquilo, cara. Não acrescentar, não? Não, beleza. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui que eu... Da outra vez eu fiz assim, a questão é... Deixa eu ver se as listas... Estão vendo minha tela aí? Sim. Então, assim, para vocês, a lista presencial do módulo 2, certo? Precisa, assim, copiar não, que é bem tranquilo de fazer, precisa dar print na tela. Aqui, ó, tipo mais comum sistemas de informações, explico o que é um sistema de correio eletrônico, o lado negativo do comércio eletrônico, o que é questão de segurança, aqui o fluxo, como que é realizado um comércio eletrônico, aquela abstração lá, sistemas de processamento. Então, assim, bem tranquilo, ó. Em sequência do que está no livro. Desse capítulo nosso aqui, dessa parte que eu falei, eu pedi um resumo de cada sistema de informação para o negócio especial, por exemplo, utilizando inteligência artificial, sistema especialista, realidade virtual, certo, pessoal? Então, bem tranquilinha a lista de exercícios, dá para vocês fazerem lá no encontro mesmo. Esse é pro segundo encontro, Isso, agora dia 17. Sábado Ok. agora, certo, pessoal? É Cleito ou Clayton? Clyde. Clayton, deixa eu te perguntar, com relação ao podcast, a gente tava para fazer, a gente ficou na dúvida se era para fazer um falando ou se todos têm que falar. Eu até comentei no início dessa gravação, Nilton. Desculpa. Não, deixa eu falar assim. Não, deixa eu falar assim. Pode só um só falar, entendeu? A única coisa que eu não quero é que faça um número maior que o que eu pedi lá de pessoas, tá? Tranquilo. Beleza? 5 a 10 minutinhos, tranquilaço, tá? Uhum. Assim. Pode fazer um podcast interativo assim, todos falando? Todos do Isso, grupo? claro, não. A gente tem 3 no grupo. Ok. Isso, por exemplo, que vocês podem abrir o Meet aí, gravar o áudio do Meet, certo? Vamos dizer assim, só gravando. Alguém pega o celular e grave, sabe? Falando sobre o tema, como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Eu tava te chamando de Cleita, desculpa, Clyde. Não, eu já tô acostumado. É que eu conversei com meu nome também, todo mundo fala Tainá, mas é Tainá. Eu tava conversando com uma integrante do meu grupo, a Aline, ela falou assim que não fica legal, que ela já viu e ela achou uns aplicativos. Eu vou, quem quiser entrar, me chamar lá no Ava, eu passo o nome dos aplicativos que ela descobriu lá, que são legais lá. Não, pode, por exemplo, usar o aplicativo e fazer assim, como se fosse uma conversa mesmo. Podcast é isso, entendeu? Beleza? Sim, eu tinha sugerido para usar o áudio do Meet, ela disse que pesquisou e não fica legal, não. Não, beleza. Mas tem um aplicativo. Beleza? Luiz, tudo jóia? Seja bem-vindo. Ô, Cláudio,
sobre o podcast. Qual o tempo? Eu não tô achando aqui, não se falava um Não, limite de tempo. no tempo aí era para ter de 5 a 10 minutos, mas como não tem, eu não vou restringir esse tempo não, tá? Sim, Não, tá, só talvez pra o ter um cara norte gastasse mesmo. de 1 minuto, não, mas assim, um tempo razoável, tá? Não, tranquilo, só pra ter um norte É mesmo. porque assim, teve alguém que me perguntou por e-mail, eu falei de 5 a 10 minutos. Depois eu fui olhar até no Ava, tava sem, tava sem esse tempo lá, tá? Não, tranquilo, de boa. Valeu. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Pessoal, então eu vou encerrar a gravação, tá? Porque senão fica muito longo.